Fala galera, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo aqui para o meu canal e nesse vídeo eu quero trazer um review comparativo bem interessante para quem está atrás de uma cadeira ergonômica a um preço acessível. Aqui no canal já tenho vídeos de review sobre a TGC 12 e a Yama 1. São duas cadeiras excelentes para quem quer passar praticamente o dia todo sentado, trabalhando ou jogando, enfim, usando o computador. O problema é que essas cadeiras custam em média entre R$ 1.600 a R$ 1.800, então um preço bem salgado para a maioria das pessoas. Pensando nisso, eu resolvi então fazer algumas pesquisas e tentar encontrar alguma cadeira que trouxesse o melhor custo-benefício, ou seja, que me desse o máximo de opções de ajuste, que fosse uma boa cadeira, mas que ao mesmo tempo estivesse num patamar de preço mais interessante, mais acessível. Portanto, para encontrar uma cadeira assim, eu precisei traçar algumas características importantes para ir filtrando minha pesquisa. Essas características todas foram baseadas na Yama 1, que é a cadeira que eu estou usando aqui nesse momento e que tem durado aí já mais de 2 anos. Inclusive, semana passada eu lancei um vídeo sobre ela, com um review de 2 anos. Se você ainda não viu, clica aqui no card. Enfim, é uma cadeira que eu gosto muito, então vou tomar ela como referência. E os principais pontos em que eu foquei na minha pesquisa foram o encosto em tela mesh, pois em lugares quentes, como aqui na região Nordeste, é muito importante uma cadeira que ajude a transpirar bem. O assento num formato simples, sem ser aquele formato típico de cadeira gamer, né? Que é aquele formato de banco de carro de corrida, que tem umas abas do lado. Eu definitivamente não gosto daquele formato, então eu foquei em uma cadeira que tivesse esse formato mais simples, como é o formato do assento da Yama 1, e se possível com um acabamento em tecido, já que couro, pelas minhas próprias experiências, eu sei que em algum momento vai acabar rachando, vai rasgar e tecido acaba sendo mais resistente. Além disso, que tenha também apoios de braço com ajuste de altura pelo menos. E também que possua apoio de lombar, pois quando você pensa em uma cadeira com encosto de coluna, com tela mesh, precisamos entender que a tela mesh ela é flexível, então você precisa realmente de apoio de lombar. Caso contrário, você pode acabar ficando com a coluna encurvada, então não recomendo cadeira com encosto de coluna em tela mesh sem um apoio de lombar. Além disso, é bem importante que esse apoio de lombar forneça pelo menos algum ajuste de altura ou de profundidade. Tendo os dois, seria o cenário perfeito. Por fim, é importante ter também um modo Relax. Esse modo Relax nada mais é do que o balanço da cadeira, que ajuda nos momentos em que a gente quer relaxar um pouco a postura. Portanto, esses foram os itens que eu foquei na minha pesquisa. Outros itens como rodinhas, pistão, apoio de cabeça e tantos outros detalhes, ao meu ver, são dispensáveis focar na pesquisa, pois praticamente toda cadeira ergonômica que se encontra na internet já possui todos esses itens, de certa forma, no mesmo nível, no mesmo padrão. Então, depois das pesquisas realizadas, eu encontrei esse modelo de cadeira. Começando a avaliação pelo encosto de coluna, com 45 cm de largura, 5 cm menor do que a Yama 1, a sua tela apresenta ser mais flexível que a tela da sua concorrente. Ainda assim, a experiência é muito confortável e da mesma forma que acontece na Yama 1, dá para usar a cadeira sem camisa. O assento tem 50 cm de profundidade e de largura, 5 cm menor em ambas as medidas que o assento da Yama 1. Tem o formato simples que eu gosto e o acabamento em tecido grosso se sai muito bem em termos de conforto térmico em dias quentes. Diria que é até melhor do que o couro da Yama 1. Já a espuma me pareceu um pouco mais firme que a espuma da Yama 1 e não aparenta ser uma espuma viscoelástica, o que pode significar que essa espuma terá uma vida útil menor que a da sua concorrente mais cara. No mais, a sensação de sentar nesse assento é boa, achei bastante confortável. Os apoios de braços possuem ajuste de altura que permite mover o apoio em cerca de 10 cm, mas não possui marcações como na Yama 1. Além disso, o acabamento desse apoio é em plástico duro, enquanto na Yama 1 é em borracha macia. O apoio de lombar possui ajuste de profundidade através do giro desse botão,
o que é um baita diferencial comparado à Yama 1, que não possui esse ajuste. Além disso, é possível ajustar a altura, porém esse ajuste me pareceu muito frouxo e se desloca apenas uns 3 centímetros. Na Yama 1 esse ajuste é bem mais firme. Já a espuma desse apoio é visivelmente mais fina que a espuma da Yama 1, mas ainda assim achei confortável, não tive o que reclamar. Logo acima temos o apoio de cabeça com um ajuste de altura, que possui uma trava até melhor do que a trava da Yama 1. Além disso, tem também um ajuste de giro. No geral, a qualidade é tão boa quanto a qualidade da sua concorrente, porém, ficou devendo no quesito rigidez estrutural. Ele ficou muito molengo nesse ponto. Isso porque toda a sua estrutura de encosto da coluna é em plástico e sua base é parafusada diretamente na madeira do assento. Mas não me entenda mal, a rigidez estrutural da coluna é boa, um pouco mais flexível que a rigidez da Yama 1, mas é boa. O que me incomodou mais foi o apoio de cabeça, que ficou um pouco molengo. Falando da base da cadeira, essa é uma base bem mais simples. Dá para notar isso comparando com a base da Yama 1. Aqui temos apenas o ajuste de altura do assento e trava do modo Relax, que possui apenas uma posição, que é com o apoio de coluna reto. Já a Yama 1, por outro lado, possui 3 níveis de trava, lhe dando mais opções de posicionamentos. O ângulo final do modo Relax dessa cadeira é bem parecido com o da Yama 1, porém, todo o conjunto de apoio de coluna e assento é inclinado igualmente. Já na Yama 1, o apoio de coluna segue um movimento independente do movimento do assento, ou seja, o ângulo é alterado, o que ajuda muito no momento em que se quer relaxar um pouco a postura. Por outro lado, a mola de tensionamento do modo Relax dessa cadeira é bem mais macia que a mola da Yama 1, facilitando e muito o seu ajuste. Já a base da cadeira se parece e muito com a base da Yama 1. Totalmente em plástico e pistão muito parecido. As rodinhas dela também são em plástico, porém são de 5 cm, enquanto na Yama 1 são de 6 cm. Resumidamente, os pontos positivos dessa cadeira são: preço. Essa cadeira atualmente custa entre 900 a 980 reais, quase metade do valor da Yama 1, lembrando que aqui na descrição tem links para você conferir o preço. O assento tem acabamento em tecido. O apoio de lombar tem ajuste de profundidade, o apoio de cabeça possui ajustes mais firmes e o ajuste de tensão da mola do modo Relax é mais suave. Agora os pontos negativos. O apoio de cabeça é muito molengo por conta da estrutura em que ele está fixado. As dimensões do assento e do encosto são ligeiramente menores que a da concorrente. Os apoios de braços com acabamento em plástico duro e não possui marcações no ajuste de altura, o apoio de lombar com espuma mais fina e ajuste de altura mais frágil, o modo Relax com apenas um ponto de travamento e inclinação fixa do assento com relação ao encosto, a ausência do ajuste de deslocamento do assento para frente e para trás. Bom galera, por fim a minha opinião sobre essa cadeira é que é uma cadeira incrível para o preço cobrado. Porém, como eu costumo dizer, não existe almoço grátis. Se o preço realmente está bem mais abaixo do que a concorrência, é porque a qualidade também teve que ser reduzida. Então, quando comparamos essa cadeira com a Yama 1, percebemos que as duas cadeiras estão em patamares de preço e qualidade bastante distintos. Cada uma vale o que se paga. Portanto, tenha em mente que o que você paga na cadeira mais barata vai levar menos e, portanto, se você pagar mais na cadeira mais cara, você também leva mais qualidade, mais opções de ajustes e por aí vai. Então, para quem eu recomendo cada cadeira? Bom, se você é um usuário que não vai usar por tantas horas seguidas a cadeira, de repente você quer chegar do trabalho, estudar apenas algumas horas e você ainda não teve experiências com uso em outras cadeiras mais caras, cadeiras gamers, cadeiras ergonômicas, você não está tão disposto, não tem tanto orçamento para investir tanto numa cadeira, então vá nessa cadeira mais barata que ela vai te atender sim. A exemplo aqui dessa cadeira que apareceu no vídeo para vocês, essa cadeira é a do meu cunhado, ele comprou seguindo minha recomendação. E como eu ainda não tinha testado essa cadeira, eu passei para ele o risco dele comprar uma cadeira que eu nunca testei. Ele ainda assim topou e com isso acabou combinando nesse review aqui para o canal. Então ele comprou, foi gostando e aí eu decidi então ir até a casa dele e gravar essas imagens. Bom, meu cunhado tem 1,85 e pesa 84 quilos. E aí você já vai comparando aí com a sua estatura e seu peso.
mas de acordo com ele está muito satisfeito com essa cadeira, tem atendido muito bem o seu uso e, como eu falei anteriormente, ele usa a cadeira basicamente para o uso de 2 a 3 horas diárias para estudar depois do expediente de trabalho. Anteriormente a essa cadeira, ele utilizava a boa e velha cadeira da cozinha. Então, para ele foi um baita de um upgrade e ele está muito satisfeito. Por outro lado, se você é assim como eu, que passa o dia sentado na cadeira, trabalhando no computador, trabalha de home office, talvez já teve experiência com outras cadeiras, cadeiras gamers, cadeiras de presidente, sei lá, já teve experiência com cadeiras que você precisou gastar uma certa grana e quer investir mais, quer alcançar um nível mais alto de conforto, de ajustes, então vá na Yama-1, pois é sim uma cadeira num nível acima e vale a pena o preço cobrado. Então, se você tiver interesse na Yama-1, você pode conferir vídeos de review que eu já fiz aqui no canal da cadeira assim que eu desembalei a cadeira, com 3 meses de uso, com 1 ano, com 2 anos. Então, todos esses vídeos têm informações relevantes, então dá uma olhada antes de comprar para ver se realmente essa cadeira é para você, tá bom? Lembrando, galera, que como é costume aqui no canal, eu vou trazer vídeos ao longo do uso dessa cadeira mais baratinha para vocês ir vendo como é que tá saindo aí a questão da durabilidade dessa cadeira. Então se inscreva aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Bom, galera, se você gostou das informações apresentadas aqui, deixa seu like. Se ficou ainda alguma dúvida, deixa um comentário. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!